que o Power BI é a principal ou a mais utilizada ferramenta de visualização de dados no mercado atualmente, isso você já sabe. Mas alguém já falou para você não começar pelo Power BI na área de dados? E se não é para começar pelo Power BI, por que vendem o Power BI como a principal ferramenta para você migrar para a área de dados ou você evoluir na sua carreira profissional? Mas se o Power BI é a principal ferramenta, por que os testes de análise ou analista de dados começam com SQL? Tudo isso e muito mais logo após a nossa vinheta. Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Bruce Fonseca, eu sou especialista em Business Intelligence, trabalho com análise de dados aqui nos Estados Unidos, também sou professor de Power BI, SQL e Python para análise de dados e eu criei esse canal para deixar você muito bem informado do nosso universo da análise de dados. Então vamos para o vídeo. Gente, quando você vê um curso de Power BI, e isso acontece comigo também, dá aquela sensação de que o Power BI é a ferramenta que vai resolver toda a sua vida profissional. Isso porque a propaganda não fala para você o que o curso vai te ensinar, mas fala para você a transformação que isso vai fazer na sua vida. E essa transformação é sempre focada em crescimento profissional, aumento de salário, migração de carreira para análise de dados, dashboards sensacionais, maravilhosos, que todos os seus gestores vão adorar e isso vai salvar a vida deles e você vai ser um baita profissional reconhecido. Ou seja, vendem uma imagem de que com o Power BI você vai ser um profissional bem-sucedido. E isso é mentira? Não, mas na verdade estão mostrando para você uma exceção, estão mostrando para você só a etapa final de quem faz o dashboard, ou de quem já está consolidado na carreira. E acabam não mostrando todo o conhecimento fundamental que você tem que adquirir até você chegar naqueles dashboards bonitos apresentados. Você vai precisar ter que extrair, transformar, carregar essas informações para criar o seu modelo de dados com conceitos de tabela fatos, tabelas dimensões, com conceitos de tabela fato, dimensão, criar relacionamento entre essas tabelas e depois que você tem esse modelo pronto, aí sim você consegue fazer as suas análises. Você consegue arrastar os campos, desenvolver novas medidas utilizando o DAX e começar a desenvolver o visual, a visualização dos dados, que é o que o seu gestor ou o seu usuário final vai consumir de informações e vai utilizar essas análises, esses dashboards no apoio à tomada de decisão. E só por curiosidade, estima-se que aproximadamente 70 a 80% do seu tempo vai ser tratando esses dados, importando, carregando eles, e só a menor parte vai ser utilizada para fazer visualização de dados. Ou seja, você vai entrar num curso pensando que vai fazer dashboards visuais, vai ficar fazendo relatórios coloridos o dia todo, mas na verdade você vai gastar a maior parte do seu tempo entendendo como a empresa funciona, quais são as regras de negócios, transformando, carregando e criando modelos de dados para aí sim você fazer as suas análises, aí sim você fazer a visualização dos seus dados. E gente, o Power BI é uma ferramenta excelente. Eu utilizo o Power BI boa parte do meu tempo, eu desenvolvo relatórios boa parte do meu tempo. E o Power BI com certeza é sim uma ferramenta que vai deixar você mais próximo da gestão. O Power BI vai te dar mais visibilidade como profissional e com certeza vai contribuir para o seu desenvolvimento e crescimento profissional. Com certeza. E isso porque basicamente você vai trabalhar muito próximo às pessoas que vão consumir essas visualizações, essas análises para tomar decisões baseadas em dados. E eu falo por mim mesmo, de todas as ferramentas, de tudo que eu já estudei, com certeza o Power BI é o que trouxe mais ascensão na minha carreira profissional. Isso porque o Power BI, depois que você entende as regras de negócios, extrai, transforma, carrega os dados, desenvolve seus visuais e publica, compartilha as informações com a gestão, você permite uma autonomia muito grande a esses usuários, ou seja, eles conseguem ver o visual, fazer os filtros deles, fazer detalhamento desses filtros, entender o que realmente está impactando o negócio deles, quais são os top offenders, quais categorias, produtos, regionais,
canais, divisões, o que realmente impacta o sucesso ou fracasso do negócio. E com o Power BI, você consegue compartilhar e permitir que o usuário mesmo tire as próprias conclusões, o que é muito mais avançado do que a época que eu comecei, onde a gente tinha apenas alguns relatórios que estavam todos em formatos de tabela, pouca coisa visual, as bases de dados eram escassas e profissionais que conseguissem trabalhar esses dados eram mais escassos ainda. Então, o Power BI, quando ele veio, ele trouxe uma proposta de dar muito mais autonomia ao usuário final e ao desenvolvedor também. Então, é uma ferramenta muito mais fácil de desenvolver do que outras ferramentas como o Reporting Service, o MicroStrategy ou até mesmo o próprio SQL. E eu falo isso principalmente por causa do dinamismo do Power BI e também por você poder simplesmente arrastar e soltar muitos campos. Mas aí você vai numa entrevista de emprego, tira lá uma lista de relatórios que você desenvolveu, o gestor olha e fala assim, pô, muito bom, muito bom. E ele realmente já consegue se imaginar navegando naqueles relatórios que você desenvolveu para ele. Aí você vai bem na conversa, o gestor gosta de você, e ele fala assim, tá bom, agora vamos para o teste prático. Você fala, pô, beleza, legal, vou fazer aqui um dashboard, aqui, importar do Excel, coisa e tal. E aí quando você vê, eles entregam uma planilha para você, geralmente em um formato CSV, pede para você importar esses dados para o SQL e te dão uma lista de exercícios para você responder utilizando o SQL. E aí, a partir desse momento, você que começou pelo Power BI fala assim, meu, ferrou, para que eu vou utilizar o SQL? E aí você olha, tem uma lista lá de 5 tabelas, você não tem a interface visual para você arrastar o relacionamento entre uma tabela e outra, você vê que vai precisar utilizar o inner join, saber a diferença do right and left join, utilizar where, having, group by, common table expression, subqueries e muito mais. E aí você vai olhar aquilo e vai ficar sem entender, falando assim, pô, mas falaram que o Power BI era a principal ferramenta. Eu estudei Power BI aqui, até sei um pouco de Docs aqui, mas isso aqui não tem sentido, não deu certo, não rolou a entrevista. E eu vou responder para você por que os testes começam com SQL. E basicamente é porque SQL é fundamento para análise de dados. O SQL é uma linguagem e essa linguagem é a principal linguagem para você consultar e analisar dados diretamente no banco de dados. E quando você estuda SQL, quando você aprende SQL da forma correta, você aprende não apenas conectar com o banco de dados, mas você aprende a selecionar os campos corretos de uma tabela, entender quais são os tipos de dados, manipular, alterar esses tipos de dados, criar relacionamentos entre essas tabelas, entender de modelagem de dados, o que é uma tabela fato, o que é uma tabela dimensão, o que é o modelo estrela. Além disso, a maioria das funções que você aprende no SQL, elas são muito parecidas e às vezes tem até o mesmo nome em outras linguagens, como o DAX, que é o Data Analysis Expressions, que é uma linguagem dentro do Power BI para você fazer a análise dos dados. O DAX tem muitas funções parecidas com o SQL, inclusive nesse livro de DAX, do Marco Russo, que é uma lenda aí do DAX, ele faz muitas comparações de você consultar dados utilizando o SQL e o DAX. E você vai ver que tem muita semelhança entre ambos. E também quando você for estudar o Python ou mais precisamente o Pandas, você vai ver que os conceitos são muito similares. Inclusive o Python tem algumas bibliotecas que permitem você digitar, desenvolver, construir queries de SQL dentro dessas bibliotecas e ela transforma a seleção do seu data frame de acordo com a query que você desenvolveu utilizando o Python, com linguagem SQL dentro. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque quando você aprende o SQL primeiro, você vai ter fundamento não apenas de linguagem para consultar e analisar dados, mas você também vai ter todos os conceitos de Data Analytics e Business Intelligence também. Começar pelo SQL é muito mais indicado do que começar pelo Power BI. Quando você começa pelo SQL, ele vai ser uma base sólida para você estudar o Power BI, vai ser uma base sólida para você estudar Python para análise de dados também. Então é algo que não adianta você forçar demais para começar pelo Power BI, já para ter resultado, já para mostrar para o seu chefe e coisa e tal. Se você quer ter uma carreira sólida, bem desenvolvida, com todos os conceitos bem alinhados, é altamente recomendável que você comece pelo SQL. Não tenha pressa de pular para o Power BI, tenha pressa de aprender o SQL. Você vai ver que a sua vida vai ficar muito mais fácil quando você for para o Power BI, se você já tiver passado pelo SQL
SQL antes. O mesmo vai acontecer com o Python ou com o R. Inclusive, eu tenho alunos que começaram a estudar análise de dados pelo Python, começaram a estudar análise de dados pelo R, e depois que foram aprender o SQL junto comigo, tiveram alguma certa dificuldade, porque estava faltando um fundamento para eles, que quando eles estavam estudando R e Python, eles não aprenderam primeiro. E trabalhar com listas, arrays e data frames é diferente de você trabalhar com tabelas, relacionamento. A forma que as informações vêm é diferente. Então, nesse caso, você aprender SQL e depois aprender essas outras ferramentas é muito mais proveitoso do que você aprender as outras ferramentas como Python e R e depois voltar para o SQL. E eu não estou inventando, criando essa informação. Isso veio de observação dos meus alunos. Foram mais de 2.000 alunos na Udemy e em outubro de 2024, quase 900 alunos na minha plataforma própria. Ou seja, muitos alunos, e eu consegui aprender muito com a evolução desses alunos desde 2020, quando eu comecei na Udemy. E aí você fala assim, pô professor, mas se eu entrar e estudar com você, eu não posso começar com o Power BI? Gente, não é que você não pode, não é recomendado. Porém, existem algumas exceções que eu recomendo para os alunos. Geralmente é quando eles já estão num trabalho onde já está sendo cobrado deles desenvolver relatórios em Power BI. Quando eles já estão com a água aqui, ó, chegando no nariz aqui, aí sim eu concordo com esses alunos que seria interessante eles começarem com o Power BI para dar mais resultado na empresa, fazer ali a manutenção do cargo, né? E assim que isso estiver sob controle, voltar e estudar o SQL, para aí sim ganhar uma base sólida de linguagem e fundamentos de análise de dados. Então, para a gente resumir tudo aqui, o Power BI é uma ferramenta excelente, vai te impulsionar muito na sua carreira, vai ajudar você a ter mais contato com a gestão, com as pessoas que tomam decisões na empresa. Mas se você não tiver um fundamento sólido de linguagem e conceitos de análise de dados, business intelligence, você não vai conseguir evoluir tanto com o Power BI. E quando você começa lá do SQL, vem aprendendo da forma correta, na sequência certa e no ritmo certo, a sua evolução vai ser exponencial. E pode acreditar em mim, eu aprendi isso acompanhando muitos alunos, como eu disse anteriormente. E essas foram as minhas considerações, a minha opinião, o meu ponto de vista. Se você não concorda, por favor, deixe aqui um comentário, deixe a sua opinião. Não esqueça de curtir, compartilhar e deixar um comentário que vai ajudar muito no engajamento do canal aqui. Meu muito obrigado, até a próxima semana. Valeu, até mais. Tchau, tchau.